Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1961 para uma quinta-feira da Europa e Conference League. 4 joguitos para analisar. Antes de fazermos isso, free bets. Antes, seja do que for, vamos oferecer free bets, senão a malta brava começa já a suar e eu não quero. Simples. Vou buscar os comentários. Se fores um dos vencedores, entras em contato comigo, tens que ter conta BetClick. Se não tiveres conta BetClick, promo code, se faz favor. Mesmo que não ganhes a free bet e queiras abrir conta BetClick para usufruir dos 50 euros em free bets, promo code na hora do registro. E seguimos. 230 comentários. Muito obrigado a todos. Vou dar free bets durante este vídeo. Bralos, pumba. Vítor Moutinho. Moutinho vai jogar amanhã. Seguimos Rijos e Bravos, que vem à Freebet. E foi. Parabéns, Vítor. Entra em contacto comigo. Mais o nosso querido Tiago Rodrigues. Seguimos, diz o Tiago, com uma Freebet no bolso. E o nosso camarada Tomás Silva. Atlético vai arrebentar, Bravos. Será? Não vai arrebentar assim tanto. Daqui a bocadinho dou mais. Fica atento. Ora bem, hoje, uma quinta-feira. Nem é sexta, nem é quinta, caralho. Hoje é quarta. Uma quarta-feira de Champions, o oposto daquilo que foi a terça-feira, obviamente também. A expectativa não podia ser muito alta, mas tivemos aqui um jogo, bravos. Tivemos aqui um jogo. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu neste jogo? Isto não faz sentido, não foi pela meia stake, mas isto não faz sentido absolutamente nenhum. Isto não faz sentido, bravos. O Tronço, tinha sofrido 2 golos em 7 jogos. Não tinha perdido nenhum jogo. Sofreu 5 golos num jogo. 3 golos. O Tronço sofreu em 45 minutos mais golos do que em 7 jogos. Isto não faz... Eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu aqui que eu não tive a informação. Equipa C, jogaram com menos jogadores, alguém jogou lesionado, não entraram em campo, não sei. Isto não é normal. Uma equipa levar 5 batatas depois de 7 jogos seguidos na Liga a não perder e apenas a sofrer 2 golos. Isto não é normal. Foi um red, mas foi um red totalmente anormal. Depois, a outra meia stake foi para a vitória do Al Nassr. Ok. Neste momento, estou no Arsenal para não perder. Ok. O Arsenal até marcou primeiro. Para fazer ali uma gestãozita de banca. Não fiz, mas dava para fazer porque o Arsenal marcou primeiro. Em relação àquilo do Sporting Tondela, não fiz nada e ainda bem. Ainda bem porque isto ia ser putaria, o Sporting apenas marcou na segunda parte e se eu tivesse que fazer alguma coisa, tinha dito que o Sporting marcava em ambas ou ganhava ambas as partes, qualquer coisa assim. Falei ontem do handicap mais 3 Tondela, mas não fui corajoso o suficiente porque era realmente uma aposta difícil de aceitar. Se calhar o mais 4 até entrava, e entrava mesmo, não sei. Uma coisa é certa, não fiz nenhuma aposta neste jogo. Prólogos! No Atlético Madrid e Arsenal. Primeira parte, mais do Arsenal. Uma primeira parte, obviamente, muito tática. Mais do Arsenal. O Arsenal, se calhar, com mais vontade. O Arsenal não entrou na segunda parte, basicamente. O que é que aconteceu nesta segunda parte? O Atlético Madrid jogou como se estivesse cheio de fome. 3 grandes oportunidades, golos esperados do 98, 60% de posse de bola, 12 remates numa segunda parte. Uma coisa incrível. Comeu completamente o Arsenal. Foi até marcar o golo. Inacreditável esta segunda parte da parte do Atlético de Madrid, inacreditável também da parte do Arsenal. Duas equipas completamente diferentes em ambas as partes. Bravos, seguimos rijos e bravos. Ainda de ressaca daquele red de Bayern Munique. Facto, eu recebi tantas mensagens hoje. A malta brava passou-se ontem com apostas do Arco da Velha. Hoje já não recebi tantas. Eu hoje fiz uma aposta absurda, completamente. Coloquei 1 euro numa odd de 1000 no 4-4 neste jogo. Ou seja, eu logo à partida esperava um empate. Mas não era um 4-4, era um 1-1. Era um jogo, obviamente, com expectativa baixa de golos, onde se calhar o menos de 2,5 seria a aposta de jogo. Não sei, ainda falta alguns minutos. Eu fui ao Arsenal para não perder. Para Alvos, quinta-feira. Antes de quinta, mais uma. Pumba! Nosso querido Telmo Matos. Mas que Bayern é este, meu Deus? Seguimos rijos e bravos. Mas que Bayern... Mas que Bayern não. Mas que jogo foi este? Onde as equipas se esqueceram que tinham que defender, basicamente. 9 golos no jogo de Champions não é normal. Bravos.
Forest Aston Villa. Estou desconfiado. Sinceramente, estou desconfiado desta odd de 3 para o Aston Villa. Isto é uma meia-final de uma Liga Europa, mas nós estamos a falar de duas equipas em patamares totalmente opostos naquilo que é a época. No entanto, o Forest, no momento atual, até posso dizer que se encontra um pouco melhor do que o Aston Villa. Talvez o fator casa aliado a este bom momento de forma do Forest dê este favoritismo ao Forest. Mas acredito, inevitavelmente, num golo do Aston Villa. O Aston Villa até pode perder, mas eu acredito que o Aston Villa mete aqui uma pipoca neste Forest. Acredito que sim. Acredito que este jogo do Villa é para o Villa meter um golo. O 0.5 Villa a 1,30 é uma aposta do modo 1,30, não é das minhas odds favoritas, mas acredito que o Villa mete um golo. Depois, pelo bom momento de forma do Forest e também por esta sequência de jogos do Villa, mais propícia a sofrer golos, porque o Villa tem uma sequência de jogos interessante nos últimos 6 jogos a sofrer golos, nos últimos 6 veio uma sequência de jogos de 5 jogos a sofrer golos, e até teve agora uma derrota recentemente, e acredito que este jogo é um jogo interessante para as duas equipas marcam ou acima de 2,5 a 1,50. É uma boa aposta de 1,50. Podemos optar apenas pelas duas equipas marcam 1,66. Mas vejo o Villa a marcar e depois, inevitavelmente, este fator casa aliado às estatísticas de Villa a sofrer, uma possibilidade interessante para as duas marcarem ou acima de 2,5 a 1,50. Não vou dar favoritismo neste jogo, porque acredito que é um favoritismo difícil de perceber. Bom momento de forma do Forest, boa época do Villa, obviamente que joga uma competição muito importante que teve mérito em lá chegar, em relação também à fase que fez aqui da Liga Europa, ao campeonato que fez. Foda-se, não me sai a puta da palavra. Puta que... Eu bem queria dizer uma palavra que fosse... Não sei, foda-se. Ainda estou a recuperar do Red do Bayern. Puta que pariu. Não vou cortar. Pronto, siga. Passo para o Braga Friburgo. Braulhos. Braga Friburgo. Isto é jogo para golos. Eu desconfio um bocado desta odd de Friburgo, sou sincero. Eu olho sempre estas equipas da Bundesliga com algum ceticismo em relação ao não favoritismo, quando são equipas, obviamente, fora da Bundesliga. Nós temos uma equipa do Friburgo que fez uma liga interessante, derreteu completamente o Celta, fez aqui bons jogos em relação àquilo que foi golear, equipa bem de 3 goleadas, basicamente. O Braga fez uma competição interessante também. De uma certa forma até surpreendeu em alguns resultados, principalmente aquele 4-2 em casa do Real Betis. O Braga esta época, naquilo que diz respeito à sua estatística, fator casa, toda a gente sabe que segue aqui o canal, que é uma equipa muito interessante para marcar. Estatística em casa é excelente para over 2,5, para até o ambas marcam bater, mas principalmente o over 2,5 em casa do Braga é uma aposta que bate bem. Em relação àquilo que é o Friburgo, é uma equipa de Bundes a lutar pela final. Acredito que é um jogo interessantíssimo para acontecer golos, onde a parte mais interessante é que temos um bom fator casa para o Braga. Obviamente a situação de termos o primeiro jogo em Braga e o segundo na Alemanha. E o mercado, mesmo tendo duas equipas muito viradas para o ataque, estatisticamente duas equipas interessantíssimas para golos, está a dar o modo de 1,90 para o over 2,5. O modo de 1,73 para o ambas marcam. Isto são odds espetaculares. Eu não posso negar estas odds. Não posso olhar para aquilo que é a estatística do Braga em casa, a estatística até do Braga na sua sequência de jogos, mas principalmente em casa, e depois uma equipa de Friburgo, sendo uma equipa alemã e que tem aqui também boa estatística de golos sofridos a jogar fora, e todos sabemos que tem grande capacidade ofensiva, pelo que fez também contra o Celta recentemente. Isto é um jogo inevitável para golos. Inevitável para golos. Temos também uma boa aposta que será as duas equipas para marcarem ou acima de 2,5. 1,50 está tal. Eu não sei.
Mas eu estou a desconfiar. Estas odds estão boas. Estas odds hoje estão boas. Então, para aquilo que é a competição em si, Liga Europa, para aquilo que é o conhecimento de causa das equipas em termos de ofensivos, estamos a ter um Braga-Friburgo com ambas marcam 1,73, over 2,5, 1,91 e as duas equipas marcam ou acima de 2,5, 1,50. Puta que pariu. Interessantíssimo. Temos também o tal 0,5 em ambas as partes a 1,80 para acontecer um golo na primeira parte no jogo do Braga e para acontecer outro golo na segunda parte a 1,80. Aliás, hoje tínhamos essa aposta no jogo do Arsenal e eu partilhei-a lá no Telegram. Vi aqui valor. Se eu vi valor no 0,5 em ambas as partes no Atlético de Madrid, Arsenal, esta do Braga-Friburgo é fucking oferecida. É um jogo interessante para golos, 0,5 em ambas as partes a 1,80 é top. Seguimos. Liga fucking Conferência. Antes de Liga Conferência, mais uma. Tomás Vieira Ferreira, terça de green. Parabéns. Mais uma. Temos o Miguel Fonte, Vamos Braga. Acho que o Miguel está atrasado, um Vamos Apostar. O Vamos Braga era no Vamos Apostar de hoje, mas tudo bem. Ok, siga. Mais, bravos, deixa-me só ver como é que está o Arsenal. 1-1. Ok, o Sporting já está 2-0. O tal handicap menos um maroto com um autogolo, bravos, com um autogolo. 1-1, vai ficar. É aquilo que toda a gente já sabia, não é? Era um jogo para ficar empatado e para poucos golos. Liga Conferência, sinceramente, a Liga Conferência interessa-me pouco, mas vamos tentar perceber se existe aqui alguma possibilidade de meter a moeda. Num Raio Vallecano contra um Estrasburgo, eu fico com alguma comichãozita por causa desta odd 13,18 para o Estrasburgo. A equipa do Raio Vallecano é uma equipa inconstante. Não dá para prever. A equipa de La Liga mais ou menos no meio da tabela. O Estrasburgo também, mais ou menos a meio da tabela, mais para cima, mais para baixo, um ou outro é indiferente, mas aquilo que são as duas equipas, não são equipas constantes, não são equipas que dão aqui confiança para dizer uma boa... O Estrasburgo, obviamente, que é uma equipa muito associada ao ambas marcam. Normalmente aqui nas trincheiras é o que acontece. Andou aqui a fazer uma sequência de jogos interessante, mas desde há 5, 6 jogos atrás a coisa está a andar a descambar um pouco. O Raio Vallecano é aquela equipa que faz tudo um pouco. Ora ganha, ora empata, ora perde. É um jogo super difícil de prever, sinceramente, onde, na minha opinião, e isto é escolha minha, porque eu até nem sigo muito o Raio Vallecano, sigo mais o Estrasburgo, acho que o Estrasburgo tem possibilidade de fazer aqui um bom resultado. Eu acho que o Estrasburgo tem aqui uma possibilidade de fazer, porque o segundo jogo será em casa do Estrasburgo e o Estrasburgo pode levar esta eliminatória, sinceramente. Eu acho que este jogo aqui, em simples, não acredito que vou meter stake, mas este handicap de mais 2 de Estrasburgo é bom para colocar numa múltipla. Não estou a ver aqui o Estrasburgo a levar a goleada, sinceramente. E acredito que o Estrasburgo tem mais do que capacidade para meter um golito também neste Raio Vallecano, que é uma equipa que sofre golos com facilidade. Não é uma equipa que eu sigo. O mais 2,5 até tem umas boas estatísticas que as duas equipas, por incrível que pareça. Este Raio Vallecano, em casa, costuma ter um fator casa pesadito, mas é uma equipa que também sofre golitos. Tem aqui um 3-3. É um jogo difícil. É um jogo difícil de prever, porque eu não gosto nada da equipa do Raio Vallecano e a equipa do Estrasburgo anda a oscilar um pouco. Jogo difícil em pré-live, aposta simples, estou fora. Poderei optar, obviamente, de colocar e aceitar aqui uma apostazita com modo de 1,20 a 1,30 para fazer uma tripleta ou póquer amanhã. Mas em simples estou fora. Depois temos mais uma free bet. Pumba! O Bruno 89 Oliveira, que jogou se fosse assim todos os dias. Se fosse assim todos os dias, um gajo nem havia vamos apostar. Era, mandava para o Telegram. Olha, amanhã há mais. Oh, bravo. Se fosse assim todos os dias, era espetacular. Hoje vou num over 5,5. Amanhã vou num 4,5. Não era assim. Amanhã vou over 1,5 em ambas as partes. Para Alves, parabéns, Bruno. E agora temos o Shakhtar Crystal Palace. Aqui as odds inverteram-se. A equipa da casa não é favorita e o Crystal Palace desta época tem um modo de 2. Eu estou com a camisola. Eu, por acaso, é uma camisola muito bonita, mas sou sincero. A camisola é bonita, mas a equipa não me diz absolutamente nada. Eu acho que esta Liga Conferência é mesmo para descartar e para eu não mandar aqui as minhas stakes e tão preciosas stakes. Por isso, Bralos,
sem derrotas há 7 jogos. Este Shakhtar, 3 jogos sem vitórias, o Crystal Palace. As duas equipas muito interessantes para ambas marcam over 2,5. As estatísticas são boas. Este Crystal Palace, sinceramente, não me diz nada também. Este Crystal Palace é um Raio Vallecano disfarçado na Premier League, digamos assim. Gosta de fazer tudo um pouco e vem agora de 3 jogos miseráveis. O Shakhtar vem numa sequência de jogos interessante, lá na liga deles, meia manhosa, da Ucrânia, que não é a Ucrânia, mas é a tal situação. Conseguiu eliminar o AZ e bem, expectativa de golos enorme no jogo do AZ e aconteceu. Depois, Shakhtar, Crystal Palace. Este fator casa não engana ninguém e o Shakhtar acredito que a consegue meter lá dentro. Acredito que este Shakhtar mete uma pipocazinha. Estamos a falar de modo de 1,41 para o Shakhtar meter. E o Crystal Palace, sendo favorito, tem mais que a obrigação de o fazer também. A expectativa de golos é uma expectativa interessante. Então, estamos aqui a falar de um over 1,5 a 1,26. O over 2,5 a 1,84. É um bom over 2,5, mas se calhar é um bom over 2,5 mais por causa do Shakhtar do que do Crystal Palace. O Crystal Palace é uma equipa muito cinzenta. O Crystal Palace amanhã chega lá e faz um 0-0. Tranquilo. É um jogo difícil, onde sinceramente a minha stake não vai rolar aqui. Não sigo o Shakhtar, não gosto muito do Palace. Bravos. Sinto muito, mas este jogo é para eu descartar. Se tiver que escolher uma aposta para amanhã colocar numa múltipla, diria que o over 1,5 é totalmente aceitável a 1,26. Siga. Feito. Agora, o que temos mais aqui? Temos Estudiantes Flamengo. O Flamengo em primeiro lugar, a jogar fora com o modo 2,25. Este jogo é 1h30 da manhã. Aqui talvez se aceite a possibilidade do Flamengo não perder, mas apenas por peso de camisola, porque eu nem sequer sei quem é o Estudiantes. Não sigo, nunca fiz apostas e se fizesse aqui seria mesmo pelo peso de camisola do Flamengo e pelo favoritismo. Depois temos um Fluminense que normalmente tem feito jogos de ambas marcam. Aqui pode sair mais um, ok? E depois também um Palmeirasito à 1h30, à mesma hora do Flamengo e do... o Fluminense até joga às 11 da noite, até muito depois. Mas à 1h30 da manhã, à mesma hora do Flamengo, temos o Palmeiras com modo 1,75. Esta hora de 1,75 até dá vontade de meter a pipoca. Mas é tal cena. O Cerro Porteño, para mim, é pior ainda que o Raio Vallecano. Não sigo estas equipas, não costumo fazer Libertadores. Até se fosse para fazer forcing, até metia aqui qualquer coisa a favor de Palmeiras. Quero que o Palmeiras vença, mas é-me indiferente. Mas, depois temos Bodo-Glimt e Q-Start, odd de 1,11. Bodo-Glimt anda meio esquisito. Sou sincero, que anda meio esquisito e até diria que se fosse para fazer... O quê? Estas ligas norueguesas são muito esquisitas, bravos. Liga norueguesa, 18ª jornada. Eles vão na sexta. Isto é muito esquisito. Já vão fazer o jogo da 18ª jornada. Este IK Stars está aqui no fim. Ainda não venceu nenhuma vez. E sinceramente, na maneira que o Bodo-Glimt anda a jogar, este handicap mais 4 start, se calhar até entra. Mas isto é jogo para descartar. O Bodo-Glimt não tem feito jogos para confiança de putaria de handicap menos 1 na primeira parte, vence ambas as partes, handicap menos 3. Não tem feito isso, estou fora. Só mesmo a menção honrosa para acabar aqui, vamos apostar. Nós temos lá na braveza do Girabola, fucking Luanda City, contra fucking Bravos do Maquis. Mas vocês pensam que isto é o quê? Eu vou começar a seguir todas as equipas do mundo que se chamam Bravos, caralho. Está dito. Este jogo é amanhã às 4 da tarde. Os Bravos do Maquis, não bem... Olha, os Bravos do Maquis parece a minha sequência de apostas. Agora que eu estou a ver. Estamos aqui um draw, um 0-0, um 0-0, um 0-0 e 2 reds. Olha, é os Bravos do Maquis lá e o Bravo aqui em Portugal. A sequência de jogos é a mesma. Um jogo, eu nem sei se isto está disponível na BetClick, sinceramente. Não. Tenho o Bravo da Eslovénia, mas não tenho os Bravos de Maquis. Não tenho. Não tenho o campeonato angolano. Fica aqui então um salve para os Bravos de Maquis. Bravos, feito. Quinta-feira acabou por se confirmar
o empate no jogo do Atlético de Madrid e Arsenal, ok. Mais ou menos era isto que expectava, era o que se esperava. E nesta quinta-feira vamos ter aqui 4 jogos interessantes, todos às 8 horas. Eu provavelmente estarei cá para fazer live e acompanhar convosco esta Conferência Europa League. Um grande abraço. Vou partilhar por escrito as apostas, que não são muitas, mas vale a pena partilhar. E vemos amanhã, vamos apostar para sexta-feira. Abraço e tudo de bom.